Olá, em momentos de isolamento, o Centro Espírita Amigo Germano, virtualmente, através da sua página do Facebook, estamos chegando nos lares dos nossos irmãos para levar a todos mensagens de muito amor, de muito carinho, e que juntos façamos grandes reflexões. O capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, é um dos capítulos mais longos do Evangelho, onde existem vários itens, mas nós vamos abordar especificamente 2 deles. São assuntos que sempre nos intrigam muito, no sentido assim de nos perguntarmos o porquê eu, porquê meu vizinho, né? Por que aquela criança tão pequenina que não fez mal para ninguém, de família pobre, tem certas enfermidades, algumas com deformidades. Então esses questionamentos nos dias a dia, né, de uma certa forma, assim, impliquem muito no nosso entendimento. E para isso, então, Kardec, de uma maneira muito didática, com muito estudo, né, ele vem nos explicar neste capítulo. Eu estou falando das causas atuais das aflições e das causas anteriores das nossas aflições. Das causas atuais das aflições, Kardec nos diz que as contrariedades, as dificuldades da vida possuem 2 origens bem diferentes. Causa da vida presente e das vidas passadas. Então, coisas que nós fizemos nessa vida e coisas que fizemos lá no passado. Aí ele segue, na sua maioria, a origem dos males está em nós mesmos. Olha que interessante. A grande maioria, então, dos males está em nós. Nós mesmos que provocamos. Olha, as enfermidades pela falta de moderação. Eu até completaria aí a nossa alimentação, né? Nos alimentamos mal, fizemos coisas que não devemos, muitas pessoas bebem, outros fumam. Então, aí surgem as enfermidades e muitas vezes ficamos nos questionando, né? Mas por quê? Mas ele fala bem claramente aqui. Caímos pelo próprio erro. Olha que interessante. Caímos pelo próprio erro do nosso desleixo, o nosso orgulho, a nossa ambição. E ele segue. O sofrimento faz o homem perceber a diferença entre o bem e o mal, evitando novos erros, sendo o alerta para se melhorar. Olha que... Então, assim, aquela ideia, né, que se aprende com o sofrimento, fica bem formatizado aqui, bem claro. O sofrimento faz o homem perceber a diferença entre o bem e o mal. Das causas anteriores das aflições, Kardec vai nos dizer que divide-se em 2 grupos. O homem é o próprio culpado e aquelas alheias à nossa vontade. Então, aquilo que nós não estão alheias à nossa vontade acontece e aquilo que a gente é o próprio culpado. E ele segue. Como entender alguém que nasce com alguma deformidade, alguma doença, não fazendo por merecer nessa vida? É aquilo que eu falei lá no início. Como entender, né, uma criança que nasce com alguma deformidade, alguma doença, uma criança, né, que mal nenhum ainda fez. Crianças que morrem em tenra idade, que só conheceram o sofrimento. Vejam bem. Morreram novinhas, né, que só conheceram o sofrimento, não tiveram nenhum prazer na vida, a não ser o próprio sofrimento mesmo. Pelo princípio de que todo efeito tem uma causa
se esta causa vem sempre antes do efeito, e ela, no caso a causa, não está na vida atual, só poderá estar em uma vida anterior. Então, muitas vezes a gente se questiona, o que eu fiz? Eu sou um cara que, né, trabalho, pago as minhas contas, sou honesto, por que eu tenho esse merecimento? E aí, então, vem o questionamento, são de causas anteriores, em outra encarnação, que estamos resgatando nessa aí. A infelicidade que nos parece merecida está resgatando erros que cometemos no passado. Então, muitas vezes nos achamos que é imerecido a nossa felicidade, por tudo isso que eu falei agora anteriormente, que, né, agimos certinho e tal, mas aí ele vai nos dizer que são erros que nós cometemos lá atrás, lá no passado. O sofrimento do homem se deve aos erros cometidos por ele mesmo, nesta vida ou em vidas anteriores. Então fica muito bem claro, nossos sofrimentos são por erros ou que nós estamos cometendo ainda nessa vida ou em vidas anteriores. Nem todos os sofrimentos são devidos a erros do passado. Muitas vezes são provas escolhidas pelo próprio Espírito. Então, nem tudo que acontece conosco são coisas do passado. Muitas vezes, então, o próprio Espírito que escolheu esse sofrimento. Aí o Kardec nos fala sobre a expiação. É imposta ao espírito visando seu aperfeiçoamento, resgatando erros cometidos anteriormente, que essas reencarnações com sofrimento sempre servem de prova, muitas vezes provocando desespero e revolta, pois o espírito sofre queixando-se. Então, Kardec nos diz que a expiação, na verdade, sempre é uma prova. E ela é imposta ao espírito. Por isso que ele normalmente, ou muitas vezes, ou melhor dizendo, o espírito sofre e queixa-se. Essa é a prova, então, da expiação. E quanto à prova, na maioria das vezes é uma missão marcada pelo sofrimento solicitado pelo espírito antes de reencarnar, visando acelerar seu aperfeiçoamento. Neste caso, o espírito sofre sem queixas. Então, a expiação é uma prova, mas que é imposta ao espírito, enquanto que a prova é escolhida pelo próprio espírito. E nesse caso, ele sofre sem queixas. A primeira, ele queixa-se. O espírito sofre queixando-se. Na prova, ele sofre sem as queixas. Aí Kardec nos segue nos dizendo, nem sempre a prova é uma expiação. Nem sempre a prova é uma expiação. Logo, toda expiação é uma prova. Se deu para vocês entenderem. Nem sempre a prova é uma expiação. Logo, toda expiação é uma prova. Aquele que sofre deve saber que cometeu muitos erros em existências anteriores, pois através dele antecipa sua cura. Então, aquele que sofre deve saber que cometeu muitos erros em existências anteriores, pois através dele antecipa sua cura. Aceitar o sofrimento com resignação, sem lamentações, é proveitoso para o desenvolvimento do espírito. Caso contrário, terá que reencarnar para recomeçar tudo novamente, tantas vezes quanto forem necessárias. Então, aceitar o sofrimento sem queixume, sem lamentações, é proveitoso para nós. E isso vai encurtar que nós tenhamos que reencarnar mais vezes. Então, pessoal, meu muito obrigado a todos, fiquem com Deus e até uma próxima.